Bom dia, graça e paz. Bom, meus irmãos, estou aqui para fazer um pequeno documentário sobre a nossa igreja, sobre a escola sabatina, sobre as primeiras diretoras e como surgiu aqui a igreja adventista no nosso povoado, né? Nós sabemos que o nosso povoado aqui, ele foi muito influente a questão do catolicismo, né? Da igreja católica aqui. E nossos irmãos que atualmente são da igreja adventista, eles eram os influentes da igreja católica, né? Então preste bastante atenção nesse vídeo que irei falar sobre como começou, tá bom? A igreja aqui, na verdade, antes de começar tudo, no início dos anos 90, ali no finalzinho dos anos 80 para os anos 90, existia um grupo chamado Grupo Jan, onde as pessoas que formaram a igreja adventista eram os influentes lá, eram os diretores. Por exemplo, era o irmão Vando, era o tio Luiz, era o Zé Glória, era o Zé Maria ali da Tia Geni também, era um dos diretores do Grupo Jan, né? E as meninas que algumas estão hoje na igreja adventista também, eram as meninas que participavam desse grupo. E logo em seguida, com essa evolução toda do evangelho, já está entrando aqui no nosso povoado, ali no início dos anos 90, veio a família do irmão Valdemar lá de Canoas, né, que trouxe a mensagem para cá, para a casa do tio Domingo, onde o irmão Vando foi um dos primeiros a receber essa mensagem, né? Inclusive, nesse período, o seu Jeremias lá do sindicato doou um violão para o Grupo Jan, né, o grupo da igreja católica, e o irmão Vando, como entrou na igreja adventista, aceitou a mensagem, ele trouxe esse violão, aprendeu a tocar, e aí, então formou ali um pequeno grupo na casa do tio Domingo. Lembro muito bem como começou ali o pequeno grupo, né? A minha mãe até então ainda não era adventista, mas eu, curioso, já participava ali, ficava olhando, né? Então aí a mensagem começou a se expandir, o irmão Valdemar veio com a mensagem do advento aqui para nosso povoado, e isso foi uma alegria muito grande. Daí então começou os nossos primeiros batismos, né? Como vocês veem aqui, a minha mãe aceitou, o tio Luiz também aceitou a mensagem, o irmão Nonatinho, e temos aqui a Leuda. Nas fotos aqui vocês percebem que foi no início, né? No início dos anos 90. Isso foi uma alegria muito grande, né? A igreja começou a crescer, né? Começou a crescer e teve muita revolução, né? Muita revolução do cristianismo, da mensagem do advento, né? Então, para nós foi uma alegria muito grande estarmos participando dessa evolução da nossa igreja, né? Onde aconteceu os primeiros digamos assim, os primeiros cultos. E só lembrando para vocês que os cultos eram realizados nas casas, né? Uma semana era na casa do tio Domingo, outra semana era na casa do irmão Vando, e uma semana aconteceu até na casa aqui de minha mãe. Eu lembro-me que aconteceu esses períodos. E outra semana aconteceu também lá na casa da tia Tereza. Bem ao lado da casa da tia Tereza foi feito um pequeno local, né? Foi limpado, colocado lá um banco do pé de carnaúba, que tinha um pé de carnaúba enorme, bem ao lado da casa da tia carnaúba não, pé de coco-babaçu, bem ao lado da casa da tia Tereza. Foi cortado e foi feito os bancos, né? Então eu lembro muito bem desse período que era ao lado da casa da tia Tereza. Só para vocês relembrarem, antes de a tia Tereza e a tia Deus aceitarem, quando a gente passava dos cultos, eles estavam de joelho, rezando, né, lá para Santa Maria deles, lá, porque o tio Aldir odiava a igreja adventista. Então ele obrigava, eu acho que obrigava, né, eles ficaram de joelho e rezar. Eu passava lá, eles estavam rezando, né? Tudo isso eu lembro. Então, como vocês veem aí, a mensagem foi se expandindo, e claro, a tia Tereza, mas era uma pessoa bastante sabida, a tia Deus aceitaram. E foi justamente no período em que ela casou com o tio Zé Glória, né? Como vocês estão vendo aqui, um dos primeiros anciões, primeiro diretor, né? Foi o tio Zé Glória. O primeiro diretor, na verdade, foi o irmão Vando, né? Com a irmã Teca, ali, que foi um dos primeiros diretores da nossa igreja. E aqui vocês já estão vendo já a igreja construída, né? Nos anos 90, ali, acho que pelo ano de 1995, eu acho que foi nesse período aqui. Vocês estão vendo aqui já a diretora ao lado do diretor, né, que é o irmão Zé Glória, que a tia Deusa foi a primeira diretora, uma das primeiras diretoras aqui
nossa igreja, né? E minha mãe é secretária. Só para vocês relembrarem, vocês terem uma noção, a minha mãe tem um caderno anotado como começou a nossa igreja, as primeiras atas, que inclusive está com a secretária atual, né? Então é muito importante estar sempre anotando esses momentos, né? Então vocês estão vendo aí na foto momentos únicos que a gente não volta, né? Infelizmente. Tá aqui. Também tivemos uma das diretoras também muito influente na nossa igreja, que foi a tia Meire. Inclusive aqui nessa foto ela está até grávida, ó. Tá? Então foi uma das primeiras também a diretora da nossa igreja. Então a nossa igreja sempre teve diretoras boas, né? Para a evolução do evangelho, né? Sempre teve. E aí, então a igreja começou a crescer. Vocês estão vendo aí as crianças daquela época. A igreja começou a crescer e claro, com o crescimento da igreja, a igreja teve que ser organizada para igreja organizada, que antes era pequeno grupo. E aí começou a formar-se os anciões, né? Os anciões, entre eles estavam o irmão Carlos, o Mário, quem era mais na época, o irmão Vando, né? O irmão Vando também. O irmão Vando sempre foi influente em questão do evangelho aqui na nossa igreja. E no comecinho dos anos 2000 veio uma pessoa exclusivamente para fazer uma revolução na nossa igreja, uma das diretoras mais influentes até hoje, né? Tá aí, ó, uma das pessoas mais influentes até hoje, diretora da escola sabatina, que foi a irmã Vera, né? Que veio lá de Lagoa dos Costas, assim, devagarzinho para nossa igreja, e veio para ficar, né? Veio para ficar e fez uma revolução aqui na nossa igreja, a questão da escola sabatina. Desde então eu sempre conheço ela como diretora da escola sabatina de Manelzinho. E aí trouxe muito jovem aqui para nossa igreja, muitos mesmo, fez muitos programação. Ela fez uma revolução na nossa igreja, né? Uma pessoa muito influente. Então, até hoje, ela é a diretora da escola sabatina, né? Como vocês percebem que ela que está organizando isso tudo. E assim, Deus sempre tem abençoado a nossa igreja com pessoas, né? Que tem esse trabalho, que fez esse trabalho diretamente na igreja e ligado ao Senhor. Isso é uma bênção para nós. Eu me sinto muito feliz. Acredito que você também se sente feliz por isso, né? Então, um abraço. Que Deus abençoe vocês. E hoje se comemora os 170 anos de Escola Sabatina. E vamos em frente. E que em breve nós estaremos comemorando esse momento lá no céu. Todos vocês aqui junto lá no céu com a grande multidão e com Cristo Jesus. Amém? Um abraço. Valeu!